Vou apresentar as meninas aqui, né? Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bom. Então, vamos lá. Andrea Gomes. Na verdade, eu deixei para me apresentar nesse momento. Então, eu tô aqui apresentando elas como eu tô também conhecendo, tá? Então, Andrea Gomes atua como gestora de projetos educacionais na SES School, em projetos com ênfase em aprendizagem voltadas para o pensamento computacional e novas tecnologias. Coordena ações voltadas para a transformação positiva, engajamento de comunidades e uso do empreendedorismo como ferramenta de desenvolvimento social. Já atua na mobilização de startup weekends e em projetos de mentoria em programas como Mind the Biz e Aliança Empreendedora. Bem-vinda, Andrea. Obrigada. Manu do B. Prazer. Olá. É psicóloga, tem MBA em Gestão Estratégica pela FGV, mais 10 anos de mercado corporativo, atuando no desenvolvimento de líderes, empreendedora, fundadora e CEO da Startup Power, empreendedorismo feminino, um hub que desenvolve negócios de mulheres desde a primeira ideia ao primeiro investimento. Bem-vinda! E eu estou aqui agora com Mariana Amazonas, ecodesigner pela Schumacher College, desenvolve projetos de tratamento de rios e poluição urbana com soluções baseadas na natureza, SBN, como os jardins filtrantes. E é cofundadora da Roda, uma iniciativa que nasce com o propósito de criar formas regenerativas de consumir moda. Ressignifica a relação com o hábito de se vestir e traz luz para o impacto socioambiental dessa cadeia produtiva. Já podemos começar comentando e mostrando as roupas. E aí, meninas? Bem-vindas. Como é essa história dessas roupas? Ai, Mari vai começar, né? É uma história super bonita, na verdade, porque quem me conhece há mais tempo sabe que esse sempre foi um lado da minha vida que eu olhei pouco. E eu acho que mesmo quem se relaciona muito com as roupas está pouco envolvido ainda, está pouco consciente do impacto que essa cadeia tem, né? Então, é impressionante, para mim foi chocante descobrir que o que a gente veste, uma coisa tão simples como isso, se tornou um dos maiores poluidores do planeta, né? O grau de desperdício nessa área, não só pelo que a gente já ouve falar, de mão de obra escrava, infantil, a forma como a gente veste e descarta e tem uma quantidade enorme de roupas no nosso guarda-roupa que a gente não usa, está gerando um alto uso de pesticidas nas plantações de algodão. 50% a 60% do que vai nas nossas roupas é feito de petróleo, que é poliéster, que demora 500 anos para ser degradado. Então a gente estava vendo agora, né, uma oficina de compostagem. Isso não é compostável, né? Então é muito impressionante como quase todo mundo que eu converso ainda não está consciente disso. E é por isso a gente decidiu fundar a Roda, né? A ideia estava desde o começo com a gente. Pensando o que seria a Roda, a princípio ela chamava Reimagine, né, através de um programa Mind the Minas lá do Porto também. Então ali foi sendo gestado o que virou a Roda hoje, que nada mais é do que criar ferramentas e mecanismos de colocar em uso novamente aquela roupa que você já não se identificava mais, mas que você gosta muito daquela roupa, né? Então gosta da estampa. No caso de Manu, ela tinha uma camisa, que era uma camisa social, né, que a gente está acostumado a ver. Ele tinha esses bordados maravilhosos, tinha uma história de afeto com essa camisa, tanto que ela permanecia no guarda-roupa, mas ela já não usava, já não cabia mais, o estilo da camisa não cabia mais no dia a dia dela. Então a gente remodelou, né, e com esse novo design ela está aqui plena, maravilhosa. de kimono, muito maravilhosa. Jadeia, né, vou deixar ela falar um pouquinho mais, mas era um macacão essa roupa que ela está vestindo agora, né? E a gente transformou num vestido, que o macacão a gente sabe que tem sua beleza, sua estética, mas já não cabia mais na praticidade que ela precisava trazer para a vida dela hoje em dia. E eu estou vestindo esse macacão aqui, que eram 4 camisas sociais também, que já estavam com defeito na manga, e também já não cabia mais no meu estilo de vida.
Então, a proposta da roda é tão simples quanto isso, mas não é fácil da gente fazer isso no nosso dia a dia. Então, é reaproveitar, evitar desperdício, colocar em uso de novo, porque a roupa mais sustentável é que já foi feita, né? Não é a que ainda será feita de qualquer matéria-prima. Muito bom. E tem a questão da cultura, né? Uma cultura, assim, que não é uma cultura muito brasileira de reutilizar, né? De usar o do amigo e tal. Eu acho isso incrível, né? De você poder pegar e refazer. Então, muito bom. Muito bom mesmo. Acho que tá voltando agora com a cultura do bazar, né, também. Que bom. Sim. E eu acho que é legal do movimento da roda e realmente olhar e replanejar aquilo ali tudo, né? Recondicionar. Então, é bem legal, sabe? Sim, sim. E o interessante é que muitas empreendedoras vêm pensando nesses pequenos movimentos. Então, você faz uma produção, né, de um produto pequeno, autoral, que tem todo o significado que é pensado. E aí, quando termina, tem aquele descarte que você faz, né? Sim. Então, esse movimento de vou fazer uma conexão com uma ONG, vou transformar numa ecobag, vou transformar num outro tipo de produto, vou criar uma segunda marca. Então, muito mais só do que uma atitude consciente, é também um negócio que você gera para terceiros, que não necessariamente está conectado com a tua cadeia, mas que faz com que esse impacto aconteça. Então, mais do que hoje simplesmente um posicionamento, precisa ser um valor ativo, né? E a gente, na hora que faz um movimento, que a empreendedora faz esse movimento com a cadeia dela, ela também tem sentimento com essa cadeia, né? Com esse cliente, esse consumidor também pensa sobre essas questões. Então, acaba virando um ciclo virtuoso. Eu tenho, na verdade, em casa, camisas que foi pintada por algum amigo, que eu fico lá, meu Deus, o que é que eu faço? É tão afetivo essa relação que eu digo, eu quero recortar, colar em alguma coisa, sabe? Porque para poder reutilizar e manter nessa... E não tá comprando, né? Porque essa coisa do consumo, a gente, né, tá muito ali falando o tempo todo, consuma isso, consuma isso, consuma isso, e na verdade a gente tem que meio se voltar para dizer o que é que eu preciso, né? Isso. Essa pandemia mostrou muita coisa para pessoas que não tinham muita noção assim, de repente, eita, eu não preciso disso, né? De sapatos, quantos sapatos, né, as pessoas têm em casa, né? E de repente eu passei minha pandemia toda de chinela havaiana. Entendeu? Então, no máximo, eu botava... descalça, né? Exato. Então, eu acho muito, muito legal esse projeto da Roda, né? Que vocês estão trazendo aí e bater esse papo. Nisso que você falou dessa coisa do afeto, né? E da própria expressão do afeto, que é outra coisa super importante. Como as roupas elas estão muito massificadas, né? São produzidas para o mundo inteiro de maneira muito igual, né? Você compra numa loja internacional, você vai comprar a mesma roupa aqui em quase todo lugar do mundo, né? Então, onde está a expressão da cultura daquele lugar? Né? Onde está a sua própria expressão na forma de vestir? Essa coisa, tamanho único, né? Como assim, né? Tamanho único, né? Baseado em quem, né, Mari? Exatamente, né? Baseado em quem? E o nosso ser, né? A roupa é a sua primeira... Não, a primeira é muita coisa, mas é uma das grandes formas de expressão de quem a gente é no mundo. O que quer dizer sobre a gente, né? Tem áreas que você tem que usar uma determinada vestimenta, quase como um fardamento. E quer dizer que você é moderno, quer dizer que você é conservador, quer dizer... Enfim, né? Então, a roupa como expressão... E onde você encontra isso? Né? Vem de você ou vem de um padrão que alguém vendeu para você em alguma televisão, né? As pessoas também estão perdendo a habilidade de criar, de costurar, de se relacionar com alguém que faça roupa, que pinte. Né? Então, tudo isso tem a ver com essa discussão. Né? Tem a ver também com se voltar para algo que é individual, que é da nossa expressão, que é da nossa cultura. E não mais uma coisa que tem em todo lugar. Né? Também mexe o jeito de pensar, né? Isso. Eu trabalho muito com adolescente, né? E adolescente é impressionante, assim, quando um aluno tem, né? Um tem, aí todos os amigos. E eu brincava muito com eles, dizendo, minha gente, pelo amor de Deus, tá todo mundo igual. Aí chegava uma menina com uma jaqueta diferente, eu já falava, olha, eita, que legal isso, né? Então, como é que a gente poderia também pensar nisso, né? Eu acho que é uma coisa dessa adolescência, de estar, né, se mostrando e tal. E que mostrar que, na verdade, existem outras coisas muito mais importantes e até essa questão de onde vêm as suas roupas, né? Eu acho que para trazer, assim, essa pesquisa,
novamente, esse observar, né? Eu acho que essa questão do observar o tempo todo, né? Do que eu sou, o que é que eu estou vestindo, como, né? Então, acho que isso é bem importante. E me lembrou também um processo de olhar e querer se encaixar em algo, né? Eu acho que a gente está criando um movimento ao contrário, né? Sim. Então, de entender que a individualidade de cada um é tão importante. Então, a gente deixa de ter aquela coisa de ter clusters, de ter clubes. Sim. É importante que eu tenha a minha própria identidade, até para que a gente transforme as coisas. Então, existe uma expectativa de que a gente queira fazer diferente. Se a gente está se correlacionando com pessoas que a gente não conhece, se a gente alcança pessoas que a gente não conhece, fora dos nossos nichos, é o mais importante, né? Então, se eu consigo trazer minha individualidade, seja onde eu estiver, eu acho que isso traz uma riqueza ainda maior. Então, quando eu começo a tomar consciência, né? A gente não vai no fluxo comum de ter ali disponível. Então, tem algumas lojas que eu até coloco assim, eu gosto do modelo que é colocado, eu gosto do tipo, mas sei que ali não faz bem, a cadeia de suprimento toda não é boa. Então, eu nem vou. Mas eu gosto, eu acho legal, acho bonito. Mas como é que eu começo a ter consciência desse processo? Que às vezes a gente não conhece. E a cadeia de valor é mais longa do que a gente imagina, né? Então, acho que é bem importante. Tem até um comentário aqui, comentário de Roberto Muniz. Aí, Mariana Amazonas, que bom te ver aqui. Um beijo. Ai, Maria, eu acho tão interessante nesse movimento, porque assim, a gente tem aqui duas mães na conversa, né? E aí, inclusive, Baby, né, daí agora, e o quanto dessa maternidade vem também nesse movimento reflexivo, quanto dessa maternidade leva mulheres a empreender e o quanto dessa maternidade faz a gente repensar sobre alguns detalhes. A gente nem precisa estar diretamente conectado com a maternidade, mas o afeto para aquela criança que chega e você começa a fazer movimentos pequenos, né? Eu lembro da chegada do Henrique, que é meu afilhado, é um pedaço do meu coração. E eu lembro que quando eu cheguei, eu comecei a ter um abuso imenso a canudos, porque eu fiquei pensando, eu não quero que o meu afilhado nada no mar cheio de canudos e plásticos. Então, até a chegada de novas vidas e esse movimento único que a mulher tem, vai fazendo com que a gente também movimente isso. E o quanto de mulheres começam a empreender após essa maternidade, essa mudança de vida, e o quanto ela começa a refletir nessa cadeia. Ou seja, ela não quer mais um produto, ela não quer mais simplesmente vender, mas ela tem uma história ali para contar. Então, é uma cadeia produtiva que ela só escolhe mulheres para participar, que ela paga corretamente, que ela escolhe o insumo, que ela vende, mas é uma venda slow fashion, que conta uma história, que traz uma narrativa para a vida daquela cliente. É uma empreendedora que se conecta com outra para ajudar que está começando. Então, quanto desse movimento também do feminino, o do escutar e do querer fazer diferente também nasce nessa maternidade e o de quanto isso fortalece esse processo e faz com que ele seja cada vez mais consciente. Muito incrível. É isso. Eu lembrei só de um ponto, acho que tem o cuidar, né, também, tem esse olhar e o cuidar do todo. Então, acaba criando um olhar mais sistêmico para as coisas, né? Sim. Então, de como é que a gente... Até discutindo aquela economia de rosquinha hoje, mas onde a gente olha para... Done economy. E aí a proposta de que a gente não é crescer, né? É prosperar, é desenvolver a economia. Então, quantas vezes realmente o crescer, aumentar é positivo? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente precisa estar em equilíbrio com outras coisas, senão em médio e longo prazo não funciona. Vai estourar, como estourou agora, né? Como sempre tem estourado alguns limites. Então, como é que a gente puxa isso um pouquinho mais para perto? E eu tenho que fazer a mudança hoje, como parte desse todo, para que em médio e longo eu tenha um resultado diferente. Então, eu acho que esse olhar feminino, que vai de todos, homens, mulheres, enfim, de todos, do cuidar e olhar para o sistema. Olhar como é que eu sou, do que eu faço, como é que eu transformo algo, né? Seja onde eu estiver. Então, independente do que você faça, você está fazendo alguma diferença. Então, que diferença é essa? Que economia eu estou nutrindo? Isso. Acho que é esse olhar bem importante. Ótimo. Eu acho super interessante, né? Que Roberto Muniz, que mandou um beijo, ele fez parte do início, inclusive, dessa minha jornada de tratamento da água com plantas. Roberto foi um parceiro, ele tem uma empresa de engenharia, e foi um parceiro nesse início de tratamento de rios com águas, né? Eu hoje vim dar nesse lugar onde também continuo tratando os rios, mas tentando não poluí-los, né? Porque isso é muito mais interessante do que você depois de despoluir, né? Você evitar que ele seja poluído.
E nesse despertar, né, a gente caminha na Terra, né, de um jeito que a gente poderia estar muito mais consciente de onde vem o que eu como, de onde vem o que eu visto, né, de onde vem tudo, né? Assim, o ovo vem da galinha. É meio, é um pouco ridículo eu falar isso, mas tem muitas crianças se desconectando dessa realidade, né? Como se ele viesse do supermercado. Então, a partir do momento que a gente se coloca no lugar de investigação, né? Cada passo que a gente dá na Terra, a gente quer realmente saber, a gente quer realmente investigar, a gente entra no mundo real da complexidade. E o mundo complexo, ele é de muito difícil compreensão somente pelo racional, né? Ele prescinde de um olhar feminino, de um olhar da intuição, de uma inteligência que reúne todas as nossas inteligências. Sim. Porque senão a gente não consegue lidar com ele, porque ele é muito incerto, ele é muito irregular, ele dá respostas completamente diferentes para pequenos movimentos diferentes também, né? Então, traçar um plano, como você traça numa fábrica de iogurte, exatamente como vai sair o iogurte, né? Metódico, planejado, que é um olhar para a economia sistêmico, aliás, pouco sistêmico, né? Mas muito linear, que não, vai crescer infinitamente, como se alguma coisa pudesse fazer exponencialmente, isso. Exponencialmente, né? Como se fosse razoável, né? Quase uma causa e consequência imediata, como se não houvesse externalidades, como se as coisas fossem sistemas isolados, né? Sob temperatura e pressão iguais sempre, que não são. Então, esse chegado feminino na economia, né? Essa valorização das nossas inteligências, das nossas capacidades, né? Nesse campo do feminino, que não é só da mulher, né? Mas é também... Ele traz essa nossa condição de lidar com o mundo real, porque até então era quase como se fosse um mundo da fantasia, de recursos infinitos, e não são. A economia da rosquinha, né, de Kate, ela diz isso, olha, os recursos a gente está extrapolando as barreiras da Terra, né, em quase todos os indicadores. E o que essa economia se coloca a gente precisa que quem está consumindo mais, que quem está gastando mais, são os países mais ricos, são as pessoas que têm mais recursos hoje em dia, voltem a um patamar razoável, evitem o desperdício, e sim, quem ainda não teve acesso ao consumo, passe a ter, para que eles possam passar a ter, porque não dá para permanecer nessa desigualdade, né? Então o mundo é extremamente desigual e não precisa ser, né? O pior é isso, que dá para todo mundo. Agora a gente precisa compartilhar melhor, a gente precisa ser mais inteligente na forma como a gente faz as coisas, né? Fazer escolhas melhor, estar mais consciente, né? Eu acho que, e principalmente essa conversa aqui, ela me traz muito sobre essa questão do pensamento computacional, né? De como a gente vai trabalhar com esses alunos, né? Dessa importância desse observar, desse testar e errar, né? Porque hoje você aprende ali, tenho que fazer isso, isso e isso. Hoje não é assim, não tem mais isso. A gente nem sabe o que é os empregos do futuro para esses alunos, para essas crianças, né? Então, é focar na criatividade, é focar nesse feminino, porque o feminino não quer dizer só a mulher, né? Eu trago até de casa, sabe? Eu acho que o meu parceiro, ele tem muito disso, ele tem muito do feminino, né, nele. Então, eu acho que isso é extremamente importante para trazer e dialogar sobre isso, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o teu trabalho também do SESI. Na verdade, eu entrei na educação, na verdade, pela tecnologia, né? Então, sou super fã, assim. Comecei, na verdade, com projetos de robótica, né? Mas entrei com o Maker, mão na massa, e eu percebo muito essa falta de mulher, desse feminino dentro desse ambiente, né? E que é extremamente importante, né? O tempo todo. Quando eu cheguei aqui, eu lembro de conhecer alguns lugares, era só homem, né? E é muito legal poder conversar contigo, né? Uma mulher que está lá nesse espaço que é muito do homem, né? Dentro do contexto até de formação, né? A gente tinha eram cerca de 35 homens, né? E 2 mulheres na turma, né? Então, dentro da graduação é bem diferente. Particularmente, eu tive um processo que dentro da universidade eu não percebia, eu consegui entender as minhas
o que é que eu tolhi e o que é que eu precisei mudar para me adaptar a certos contextos quando eu fui entendendo e estudando outras coisas. Então, caramba, tinha contribuição que eu podia ter feito dentro da universidade que eu não fiz porque eu queria, de alguma maneira, me moldar aquele espaço. Então, eu queria garantir que eu ia ter a melhor nota, eu queria garantir que, enfim, que eu era igual e etc. Então, eu queria ser igual, não diferente, que né? deveria ser o objetivo, né? E eu acho que isso acaba se refletindo e reverberando, né? Eu acho que depois que a gente vai tomando consciência, vendo esses valores, é que a gente começa a ter mais criatividade, a deixar que a intuição siga seu caminho, que a gente seja mais criativo. Tanto que nas soluções, quando a gente vê de empreendedorismo, o que é que a gente quer de diferente, abrir a mente para uma caixa que não existe, mas abrir, vem muito desse feminino, né? Então, dentro do processo de inovação, a gente tem discutido muito de trazer o protagonismo para todos. Então, não é o protagonismo de sou o líder, vou estar ali na frente, vou pegar a bandeira e etc. É um protagonismo de você é importante dentro do processo que você faz. Todo mundo tem sua importância. Então, e dentro da tecnologia, a tecnologia é como meio. Ela pode ser fim e existe seu valor, mas a gente percebe que o impacto, o impacto positivo pode vir maior dentro da tecnologia se eu olho ela como meio e como imperceptível quase. Então, nesse processo de robótica e maker, acho que tu deve sentir, né, Clara? A gente não quer... O que é que eu vou fazer? O que é que o robô vai fazer? Não, quais os problemas, quais os desafios que a gente tem e como é que a tecnologia ajuda, facilita esse processo. Como é que eu chego mais rápido nesse lugar, né? Então, a gente teve lá atrás um processo econômico em que ter o combustível fóssil era importante para acelerar processos. Com o tempo, a gente percebe que ele não é sustentável. Assim, ele não deve ser continuado, né? A gente precisa de alternativas. E como é que a tecnologia contribui nesse processo? Então, acho que o feminino dentro desse olhar, tanto na inclusão, né? Processo de incluir mais as identidades distintas, para que a criatividade possa emergir da tecnologia como um meio. Então, acho que a gente tem estimulado isso e de complementariedade. Então, a tecnologia por si só não é nada, né? Não significa muita coisa. Uma ferramentazinha ali e aí, né? Se você não tem a criatividade de realmente o que é que eu vou resolver, né? Então, dentro do dia a dia, até da graduação de lá, eu acredito muito no processo que a gente faz de olhar problemas e tentar se complementar. Então, como é que eu vou unir nossas forças aqui? O que é que a gente tem nessa rede, né? Os recursos físicos aqui são finitos. A terra, né? Eu acho que esse movimento ancestral de que isso aqui não é nosso, né? A gente deveria colaborar com esse espaço para que ele se permaneça. Eu acho que a gente é. A gente E a gente se deslocou, né? Se separou, né? Porque a gente é natureza, a gente é. E as pessoas, né? E então, aí, ela é um ecossistema, né? Isso. Então, o ecossistema ela tem que ser replicado dentro das organizações. Então, tinha algo até que Mari comentou uma vez, que foi de resiliência, que eu fico na minha cabeça, assim, o reflorestamento não vai ser você botar um monte de eucalipto. Não. Porque eu não vou ser resiliente. A mesma coisa para tecnologia e organização. Se eu não tiver diversidade, meu olhar vai ser... Tem a Rosa, Beth, que é de novos líderes, né? E que ela comenta muito que você olha por uma lupa, né? Hoje a gente tem modelos mentais que olham por uma lupa. Para eu gerar tecnologia e fazer soluções que sejam realmente, tenham uma cadeia mais sustentável e pense mais no impacto positivo, eu tenho que pensar como um caleidoscópio. Então, eu tenho várias perspectivas e elas vão se moldando e trazendo uma resposta diferente, sabe? Então, eu acho que o olhar da tecnologia feminino vem nesse lugar de ser criativo, de usar o que a gente já tem para reinventar, sabe? Acho que... Fantástico. Tem até um comentário aqui. Uma pergunta de Roberto Muniz. Fundamental esta preocupação com a cadeia de produção, seja com as questões ambientais e com a questão social. Minha pergunta é, como ganhar escala e conseguir a sustentabilidade financeira? Bom, eu vou dizer, eu vivo isso como uma empreendedora de uma startup baby que acabou de completar um ano. A Power é muito bebê, apesar de tudo que a gente criou nesse ano.
E eu tenho até me feito muito essa pergunta sobre essa tal escalabilidade, essa capacidade de crescer. E aí a gente estava trocando essa semana com a Web Summit, né, que é uma das principais conferências da Europa sobre inovação e tecnologia. E aí eu estava batendo um papo com uma das responsáveis, estava lá em Dublin, que esse ano vai ser todo online, e ela me fez exatamente essa pergunta. Ela falou, Manu, a gente queria te escutar aqui no evento, mas me faz uma pergunta, você quer ser de impacto ou você quer ser um Uber do futuro? E eu falei para ela, eu quero ser do impacto. Só que no começo, quando você entra para esse processo da tecnologia, você quer ser do mundo, você quer impactar o planeta. E nesse movimento de One, eu comecei a perceber que o impacto micro que eu gero reverbera para esse impacto macro. Então, o que a gente precisa entender é que também para a gente poder ser sustentável e poder ser um impacto real, verdadeiro, que continue a ter proximidade, afeto e respeito, não dá para ser tão escalável quanto no começo a gente, na nossa ingenuidade inicial, pensa. Então, acho que hoje muito mais interessante são termos vários empreendimentos, sejam startups ou não, pensando o micro para impactar o macro, do que ter uma fazendo o macro sozinha, porque de alguma forma ela também fica limitada a uma forma de pensamento e a gente deixa de continuar a criar e inovar, porque vem da diversidade, vem da variedade de pensamento, essa multiplicidade de informações e inovações. Então, eu confesso que a escalabilidade perdeu um pouco desse valor para mim ao longo desse ano, e principalmente na pandemia, de a gente pensar que o micro tem feito muito e que fazer esse micro bem feito causa muito mais impacto do que fazer um macro simplesmente, que no final a sustentabilidade é exclusivamente financeira. Lógico que a gente precisa pensar na estrutura financeira do negócio sempre, porque se ele morrer, ele deixa de causar impacto, mas como a gente pode fazer isso com uma cadeia mais consciente e dando espaço para outros micros nascerem junto com você. Esse tem sido o aprendizado desse ano. E eu acho que isso é a diversidade, né? Como você falou, eu sou uma empresa muito grande dessa vida, então ela domina tudo, né? E aí, nessa questão, eu queria trazer para vocês. Vocês conhecem a economia do bem comum? Assim, eu estou meio que tentando aprender um pouco sobre essa economia do bem comum, que foi desenvolvida pelo Christian Felber, né? E ele fala muito dessa questão, né? Até, eu acho, de salário. Existe um nível ali eu trabalho para você, mas, na verdade, a gente, dependendo do nosso trabalho, a gente pode estar aqui e está todo mundo, né? Então, eu acho que é bem interessante. Aí eu tô começando a estudar agora sobre isso, que eu acho que é essa economia que a gente vive hoje já faliu há muito tempo e já não funciona, e é por isso que a gente está nesse todo esse problema social que a gente vive, os perrengues da vida, né? Que na verdade a gente está muito bem, né? Comparado com a população, né? Então eu agradeço sempre, né? Por isso, por estar nessa posição, né? Então, mas eu acho que pensar uma outra economia, né? É essencial. Isso. Na verdade, está tudo conectado, né? Como a natureza nos ensina. Então, a monocultura do masculino, que impõe um modelo e um sistema do patriarcado, que exclui e que fica cada vez menos diverso, que diz que tem que liderar e crescer absurdamente e ganhar de todos, o que gera uma desigualdade ainda maior, o que gera um grupo de poucas empresas e poucas pessoas numa liderança extrema que segue de alguma forma se beneficiando disso de uma maneira, eu não vou usar a palavra ética, mas acho que se você parar para pensar nas consequências, acaba sendo mesmo pouco ético. Isso. Porque, de fato, você deixa a maioria de fora, né, dessa forma de trabalhar. E com o tempo, você perde a sua capacidade de inovar, você perde a sua capacidade de construir. Então, a gente precisa mudar as raízes de como o sistema está estruturado. Sim, ser sustentável, o Roberto tem toda a razão, senão a gente não permanece. Sim. Porém, a dignidade do retorno de um negócio, ele tem escalas das mais distintas. E também é muito feminino, é muito natural. Quando você olha um ecossistema, que nós somos parte dele, inclusive, né? Não é que o ser humano é ruim ou é bom, também é outra visão que precisa ser quebrada, não é maniqueísta, não é preto e branco, é um conjunto de coisas e todos se complementam, né? Todos se alimentam. Se os negócios eles começam a se olhar com a possibilidade de serem colaborativos, né? É você migrar
do competitivo, da vantagem competitiva para a vantagem colaborativa, né? Onde um alimenta o outro, onde todos ganham, né? Então, a gente precisa mudar a nossa visão de mundo para começar na forma de desenvolver negócio, na forma de nos relacionar com o negócio. Né? O poder crescer, ele pode crescer, são boas ideias, tem ideias brilhantes que podem e devem crescer, né? Mas de que forma? Com que tipo de ganhos para quem? Né? Como a cadeia inteira ganha? Né? Isso que é muito difícil, na forma como o mundo está estruturado hoje. E aí veio da onde a gente veio dar hoje também. Então, a grande questão é, como é que a gente muda isso na velocidade que a gente precisa mudar, né? Vocês estavam aqui falando, e o próprio tema do evento, né, tem a ver com ideias para mudar para permanência na terra, né? Aí me faz lembrar do Krenak, né, que tem trazido muito esse tema, né? Ideias para o fim do mundo, né? Ou para adiar o fim do mundo. Adiar o fim do mundo. Fantástico. Né? Então, O mestre. O Krenak. Exatamente. Então, se você olha para isso, né, você olha, não é um foguete, como a gente quer, uma ideia megalomaníaca que vai salvar tudo e o planeta estará salvo para sempre, o nosso caro qualquer coisa aí, líder masculino, salvador, super-herói, super-homem. Não, vai ser todo mundo acordando, despertando, mudando a sua forma de atuar, porque senão a gente também repete o efeito manada, né? A gente repete e vai passando a boiada todinha, enquanto a gente estiver se comportando apenas como alguém está dizendo para a gente fazer, né? E os problemas só vão piorar. E é rápido, gente, eu detesto isso. Fazia tempo que eu não me colocava dessa forma, mas eu vou fazer questão de me colocar. Tá muito grave, é muito urgente e o aquecimento global não é brincadeira. Os números são catastróficos, a Amazônia destruída em 10 anos, o que é agora, né? Então, o Pantanal, né? Imagina, eu só penso nas aves, né? Eu sou assim fascinada por aves e me choca, né? Ver tudo. Então, de fato, assim, é para desestimular, não, mas gente, assim, hoje a gente acorda agora, imediatamente, os filhos, de fato, não vão ter planeta, né, para continuar, nem na nossa velhice, inclusive. Sim. Né? Tem até um comentário aqui de Vânia. De Vânia, desculpa, vou atrapalhar aí. De Vânia Nogueira, bem participativa aí, né, Vânia? Que bom. Acho que isso devia ser uma proposta que chegasse nas nossas escolas públicas e privadas como aprendizado, para todas as camadas sociais, tipo uma matéria obrigatória de saberes e consciência coletiva. Muito, ótimo comentário aí, né? Excelente. E, inclusive, quando a gente pensa, né, e a ideia que está com a gente desde o começo, né, cuidando desses projetos que estão nascendo, percebe o quanto cheio de paradigmas a gente vem, né, daí a gente vem completamente hipnotizada por esse movimento do coletivo e o quanto a gente precisa amadurecer, principalmente quem vem de organizações, de grandes organizações, como eu vim, e aí você olha e fala, nossa, é exatamente isso que eu quero. É quando você olha e depois fala assim, não, porque isso não é sustentável. E aí você vê os impactos que as grandes empresas surgiram. Inclusive, saiu uma pesquisa agora recente do Google, né, daquela newsletter Think with Google que ele manda semanalmente, falando que o quanto o movimento das pessoas pararem para pensar sobre o consumo delas e o movimento, inclusive, de casa, levou as pessoas a quererem consumir marcas diferentes, que têm histórias, que têm cadeias, que têm propósitos, que têm conexões com a ONU, né, 2030, e o quanto esse movimento de parar foi saudável para todos. Então, ele foi possível acontecer. Sim, a gente está vencendo um momento econômico desafiador, mas ele é desafiador porque ele é transformador, ele está se transformando e nada que vai se transformar se transforma de forma equilibrada de uma hora para outra. Então, naturalmente, ele vai passar por um momento tenso, mas a questão é o que a gente pode tirar de aprendizado desse movimento de agora e fazer com que esse consumo, com que esse olhar, com esse movimento interno dentro de casa, faça a gente repensar essas cadeias do processo de educação, que talvez alguns pais tiveram a oportunidade de ter, desde o processo de consumo, a ensinar para eles o que é valores. Então, se a gente conseguiu debrear por causa de uma pandemia, será que a gente não consegue debrear, como a gente brinca aqui no Nordeste, por esse motivo? Por esse futuro melhor?
Bom, a gente conseguiu, estamos aí nesse movimento e ficaremos ainda um tempo. Então Isso. tá aí o movimento para a gente começar a pensar sobre isso. Né? Eu acho que esse encontro, na verdade, o Encontro Bloom, ele tá nessa sementinha, né? Aí plantando várias sementinhas e essa rede que você vai fazendo, né? Então eu acho que é extremamente importante esses encontros para divulgar o trabalho, para dizer, ó, vamos colaborar, não é competitivo, porque eu lembro que quando eu entrei na robótica, todos os laboratórios que tinham era de competição. E que bom que eu entrei num laboratório que era totalmente diferente. Ninguém nem entendia direito qual é o laboratório de robótica da gente, porque eram totalmente pensado com a comunidade, para a comunidade, como é que a gente cria um kit assim, para que as meninas se engajem, né? Então então eu venho desse processo também, né, nesse meu que eu entrei na tecnologia meio sem querer e fui entrando, e para mim foi incrível poder observar essa grande diferença, que é dessa competição e dessa colaboração, né, do cooperativo, né? Exatamente, que tem muito, né, poxa, a robótica é incrível na cooperação, né, mas eu não preciso construir um grupinho ali para depois, não. Né? É o processo, não é o fim ali, né, do que eu construí, mas é como eu construí, então E a gente atua até o que a Vânia trouxe, é super importante realmente vir dentro da educação. O que a gente percebe é que é muito tarde, assim, o tempo que eu tomei consciência de certas coisas, eu considero tarde. Assim, seria bacana se eu tivesse tido uma outra visão lá atrás, né, de outros estímulos e etc. Então é importante realmente estar aí dentro das escolas públicas e privadas. Me lembrou do modelo C, né, um modelo de estrutura em que a gente tem os co-ocorrentes, então são, na verdade, cooperações complementares. Então, o que é que eu posso contribuir com o que você faz e vice-versa, né? E a gente vai buscar outras coisas no todo. E dentro do processo de educação, a gente tem vivenciado isso, tanto no público também. Então, tem movimentos como Woman Who Code, X-Tech, enfim, movimentos femininos, de mulheres, que fortalecem o me identificar, né? Então, é muito importante isso. Então, quando eu vejo uma mulher ali, isso é extremamente significativo. Então, dizer, alguém chegou lá e eu posso também. Então, a gente começa a perceber que meninas começam a terminar o técnico, que é onde a gente atua também, a dizer, eu vou fazer computação ou engenharia, não por ser o único caminho, mas dizer, eu posso, porque eu quero, eu consigo também, sabe? Eu acho que isso é bem, bem importante. E pelo modelo mental, né, que a gente vive, é muito difícil a gente conseguir ver o avanço a partir do pequeno, das pequenas ações somadas. Porque a gente vem desse modelo mental, então é quase como quebrar assim, as estruturas da nossa mente, né? Mas aí vale olhar as referências, os exemplos, né? Quando você olha o Cinturão Verde, que foi feito no Quênia, por Wangari Maathai, que começou com um grupo de pouquíssimas mulheres plantando cada uma árvore no seu quintal, e isso virou mais de 2 milhões de árvores. Ela foi a ganhadora do Prêmio Nobel. Ela derrubou uma ditadura de mais de 20 anos no Quênia, fazendo um movimento de mulheres articulados a partir da comunidade. Então, começa pequeno e se conecta, né? O maior organismo vivo da Terra é a rede de fungos. E a rede de fungos, ela tem uma inteligência absurda, que nós humanos conhecemos pouquíssimo, assim, pelo menos do ponto de vista da racionalidade. E eles só conseguem ter essa inteligência que está tudo aqui embaixo da Terra, que alimenta todas as florestas, alimenta tudo que está vivo, porque ele tem uma inteligência compartilhada, porque ele tem vários cérebros compartilhados em todos os lugares. Então eu fico imaginando o que nós temos perdido de riqueza, né? Temos tratado a tecnologia como brinquedos, né? Vamos para Marte agora, não, vamos para Vênus, vamos pelo próximo foguete. É quase como crianças adultas com muito dinheiro brincando de fazer gadgets assim super ficcionais, né? Vamos ver onde vai chegar, né? Isso, quando, por exemplo, sem nenhuma crítica a ninguém, mas quando eu vejo a biografia de Bill Gates, nem crítica nem elogio, enfim, e ele coloca, eu preciso arrumar uma máquina que vai limpar aqui a água, uma máquina que faça isso, uma máquina que faça aquilo. Gente, essa máquina está aqui, ó. A árvore é maravilhosa, ela já existe, né? Ele vai para a natureza, caminha para se inspirar. Isso, ele reenergiza, né? Conecte-se. Então, tá aí, tá assim, ó, no nosso nariz, né? Agora, se a gente não acordar, enfim, né?
posso fazer? E é muito assim, esse acesso, né? O que é que essas crianças estão acessando, né? Ou que às vezes não tem oportunidade, ou não tem uma família em casa que teve essa oportunidade de ter essa educação, ou de às vezes não saber, né? E como é que a gente pode entrar nessas casas ou nesses lugares, essas crianças que com certeza não estão assistindo a gente, que a gente, né, se a gente for ver, se a gente pensar, a gente aqui está representando classe média, né, então, mas como é que a gente pode entrar com essas, né, que eu acho que é a educação, né, entrar com projetos em escola pública, para que os alunos ensinem em casa. Né? Então, na minha cabeça é isso, como é que a gente pode ter isso dessa permanência, como é que a gente pode permanecer na terra, porque às vezes a gente fala com um agricultor, né, ou uma criança, ele tem que estudar para sair daqui, né? Eu vejo que com certeza está mudando isso, porque as pessoas estão começando a ter consciência dessa riqueza que é o solo, que é a terra, né? Então eles estão conseguindo se manter lá. Mas muito é dizer, não, quem é agricultor, quem é isso, não é nada. É tudo. O agricultor é a pessoa mais importante, é a que nos alimenta, é a que, né? Então, como é que a gente consegue valorizar isso, né? Nessa economia ou nesse sistema tão perverso? Até que a busca pela igualdade de gênero, né, que é um movimento que a gente faz, né, nesse nosso papo, a todo momento a gente está reverberando, ele também vai para a gente pensar dentro dessa igualdade de gênero, quais são as igualdades que existem entre as mulheres, né? Mulheres brancas, negras, pardas, de classe social A, B e C, e entender que a disparidade acontece aqui também, né? Então, até eu sempre digo para as empreendedoras que o maior desafio, na verdade, eu digo que antes de a gente pensar na igualdade de homens e mulheres e trazer esse processo de educação para parte do processo educacional familiar, mas é pensar nas desigualdades que acontecem dentro de cada gênero, entre homens pretos, brancos, pardos, indígenas, e para a mulher poder conseguir essa igualdade de gênero, quando a gente pensa no mundo dos negócios, no empreender, entendendo que na hora que ela é um negócio rentável, o entorno dela está saudável, é também pensar de que uma mulher negra ganha menos do que uma empreendedora branca, que uma empreendedora negra ganha menos do que se ela for negra e LGBTI, que mais ainda a diversidade é maior. Então, como é que a gente trabalha esses núcleos primeiros antes de ir para esse macro? Novamente, faz o movimento do micro para ir para o macro. Então, eu digo que antes de a gente buscar a igualdade de gênero entre homens e mulheres, a gente tem uma cadeia interna em cada ciclo para precisar ser pensada. E que isso precisa fazer parte desse debate também dentro de casa e de mostrar muitas vezes que o processo do diferente, o quanto ele acaba sendo agregador. E aí o quanto os pais também colocam essas crianças dentro de cenários diferentes para brincar e interagir com crianças diferentes, Sim, né? Exato. Então, como a gente Muito faz essa importante. diversidade ser entendida do micro para que no macro ele possa entender que existe um caminho para ser percorrido. Enquanto uma empreendedora negra ganha menos do que uma empreendedora branca, por que eu quero ser igual aos homens? Porque eu vou novamente branco com branco, ou seja, eu não vou mudar a realidade do total. Então, o quanto a gente precisa começar a trabalhar essa diversidade de pequeno para começar a pensar nesse movimento micro, para ir para esse macro, que é o que a gente entende que pode gerar um resultado sustentável. E é o espaço, né, onde eu posso até ter referência aqui. E eu sou moradora de aldeia, a gente está aqui, né, em São Lourenço da Mata, né, na divisa Camaragibe, bem pertinho, então eu moro bem próximo daqui. E a gente não tem uma área pública. A gente tem um parque enorme, mas que está totalmente abandonado, né, que a gente vem na luta para trazer esse parque de volta. Por quê? Porque essa importância do menino ali, né, e da menina, né, juntar e ter esse... Aqui não, as pessoas estão dentro de condomínios, né, então eles ficam lá fechados, né? Com o mesmo, né, aqui, social, sim, né, mesmo, então e não tem... E aí, né, a gente precisa desses espaços, né? Os muros, né? Esses muros, né, quebrar aí esses muros, então acho que E a importância de trazer para o nosso entorno, né, para a nossa responsabilidade. Isso. Porque é tanta coisa que é muito fácil se desestimular, é muito fácil achar que não dá pra gente fazer, que o que a gente faz não faz diferença. Que é tão, né? Por exemplo, tem sido para mim um exercício muito belo aprender esse saber, né, da costura, que é outro saber desvalorizado, né? Porque tudo que tem a ver com o cuidado, né, tudo que tem a ver com o que não está sendo agregado no valor econômico. Veja, por que é que os professores ganham tão mal? Por que é que a costureira ganha tão mal? Por que é que a mãe não tem, né, ou a pessoa que cuida do lar, né, das pessoas, o ponto
primeiro onde as crianças vão aprender a ser, né, a como lidar com o mundo, né, são tão desvalorizadas, né? Então, tudo isso tem a ver com a desvalorização do feminino, com a desvalorização do lugar das mulheres, né? Sim. Então, e com a nossa pouca diversidade, né? E concordo contigo completamente, Manu. E dentro do feminino e dentro da mulher existe toda uma cadeia também de outras desigualdades, né? Mas quando a gente começa a olhar e aprofundar, a gente vai, meu Deus, vamos embora. Desistou. Chega a dar Não uma dor, né? dá, Dizer não tanto dá. meu... Como é que eu começo, né? Ali, pra E ter novamente essa sabendo mudança. do micro, né, Mari? Que, por exemplo, talvez dentro da Power olhe por um olhar, aí Mari dentro da roda olha por outro olhar, Sim. que ideia dentro do SES olha por outro olhar, e Isso. quando junta a gente tá olhando tudo. Porque, Isso. novamente, saímos desse lugar do autocontrole, né, de que dominamos tudo e olhamos para tudo. Não, eu não consigo. Tanto que quando eu olho para um olhar que eu digo, esse eu não consigo entender, peraí, vamos catar um parceiro Isso. que ele vai cuidar Perfeito, disso. isso. Porque a gente sai desse lugar que a gente resolve tudo. Não existe marca perfeita, a gente não consegue atender tudo. Mas o que é que a gente pode atender melhor? Porque está dentro dos nossos skills, das nossas habilidades. Então, completamente concordo, Maricina, a gente fica louca. E não vai pagar. a E experiência- estagna, né? Mas Pois não. é, dá aquela travada, né? Super acho. Eu venho do movimento maker, né, de construção e da bioconstrução, né? Então, o nosso foco, eu do meu parceiro, foi construir a nossa casa, né? Então, de bioconstrução, super adobe, né, que a gente chama terra ensacada e tal. A gente fez e o nosso foco foi a bioconstrução. E aí a gente vai ter que ter a fossa, vai ter que ter, né, para onde cada água vai, tal. A fossa a gente ainda também estudou para fazer e, né, com vários amigos assim orientando. Só que aí tem a parte de agrofloresta. Eu disse, gente, eu não tenho tempo para tudo. Tem que ter parceiros que possam ajudar a gente. Então a gente vai estudar a bioconstrução. Aí a gente vai trabalhar com o pessoal que faz agrofloresta aqui, né? Porque como você falou, eu mesmo em casa, que eu tenho 1.000 metros quadrados, eu não consigo dar conta, né? E aí, nessa coisa de trazer, porque eu quero, né, pensar nessa questão de bioconstrução para trazer para as outras pessoas, dessa importância, né, dessa construção, né, com a terra. Então, esse compartilhamento mesmo E acaba de ser pelo colaboração. desafio, né? Eu sempre uso como exemplo a coisa da roupa, né? Esse lugar que virou esse monstro, né? Porque é um monstro. Muito. São 150 bilhões de peças que são produzidas no mundo, onde 70% disso vai parar no lixo, né? E com certeza não é a população que tem menos recursos que está fazendo isso. É a população que tem muito recurso que está gastando absurdamente, né? E aí quando você olha quanto vale em água produzir e manter uma calça jeans? 15 mil litros de água. 15 mil litros de água equivale ao consumo de uma família, enfim, uma família média, de 4 pessoas. A gente sabe que a gente vive aqui, dentro de Recife, ou na seca, no Nordeste, as famílias ficam um mês inteiro sem água. E é uma calça jeans que você não usou, né? Que ficou lá no seu guarda-roupa. Então, só pra gente ter a dimensão, assim, da nossa... E se você, de repente, tem 5 calça jeans, que você vai comprar outra, né? Então... Ótima reflexão sobre isso. Se somar isso com nós 4 aqui, né? E aí... Que é um espaço abundante e mais retido, né? Exatamente. Eu gosto muito desse movimento do upcycling que Mari faz. Inclusive, o brinco que eu estou usando é de uma empreendedora de BH. Isso daqui é resíduo de indústria e ela transforma. A bolsa que eu estou usando é de Gabi Fonseca. Esse brinco é de Fernanda Torquay, porque a gente divulga as meninas. Lógico. A bolsa que eu uso é de Gabi Fonseca e ela usa retalhos de couro, da indústria de couro. Então, o quanto do movimento do upcycling pode estar dentro da nossa vida, né? E o quanto a gente faz. A roda é o upcycling de roupa e a gente hoje o upcycling para milhões. Lógico que não está tão acessível, a gente precisa buscar para encontrar. Mas o quanto hoje negócios existem exclusivamente. Então, Fernanda não usa nada no acessório dela que não seja desse resíduo. Gabi não usa nada nesse acessório que ela usa. Então, você pode sim usar a moda e saímos desse lugar que a gente precisa não ter personalidade, não, mas como a gente pode usar tudo isso em prol, né, e fazer esse consumo consciente. E esses negócios de mulheres darem certo. Tem 2 comentários aqui. Comentário de Fernanda Samico. Nossa, gente, que incrível. Estou muito inspirada. Obrigada pela iniciativa. Fantástico, né? Que bom, que bom. O comentário de Roberto Muniz. Muito boa essa visão de vocês.
Gosto muito dessa ideia e estratégia de cadeia colaborativa e integrada. Bacana. Eu acho que o nome hoje é colaboração, né? Sim. Colaborar. É Sem extremamente dúvida. importante. Sem dúvida. E isso é um reforço do que Manu trouxe desse micro, do que Mari trouxe, de olhar para a gente. Eu queria até trazer um pouquinho da realidade de organizações, né? Eu acho que a gente tem discutido um pouquinho sobre isso. Vão ter iniciativas diversas, várias, tem o pessoal do ICE, Sistema B, enfim, com várias estratégias, tem algumas recomendações já sendo estruturadas para esses olhares diversos e com complementariedade, com chamadas públicas que contribuem nessa colaboração. Mas que é uma realidade que a gente tem se redescoberto como organização. A gente tem 700 pessoas. Então, dentro da organização, a gente está revendo o que a gente tem hoje de resíduo. Quais são os rejeitos, o que pode ser reciclado, como é que o canecário funciona ou não funciona. Porque hoje a gente está com a pandemia, mas a gente tinha a questão de lava, não lava, como é que... Então, assim, os problemas eles vão surgir. Mas a gente tem que dar o primeiro passo para que outros problemas surjam. Senão, você vai ficar aqui sempre no mesmo nó, né? No nó imenso, que ele não é tangível. Então, se a gente implementa algo, tentando acertar, claro, conversando com quem já faz, quem já é complementar, isso pode dar certo, né? Então, a gente vai ter outro desafio. E o que a gente tem vivenciado, assim, na pele, né? Acho que é interessante também. Ideia, eu gosto dessa fala. Inclusive, eu gosto dessa fala das marcas, das organizações. Sem perfeições, né? Ou seja, eu tenho uma meta para ser X. Mas eu vou te contar meu caminho, porque talvez o meu caminho te inspire. Eu ainda não estou lá, mas eu já lancei, eu já comecei, o negócio está rodando. Aí eu estou 20% a 30%, a 40% para chegar nesse 100%, que é conseguir talvez reciclar absolutamente tudo. Então, até esse movimento dessas marcas mais pessoalizadas tem sido tão forte, né? Para inspirar o pequeno. Sim. Porque parece que quando a gente vê o processo lá no final, a gente fala assim, nossa, mas foi muito fácil para ele, eu não consigo. Mas se as empresas grandes que fazem esse movimento começam a compartilhar esse processo de fazer para chegar, acaba também fazendo um processo de inspiração. Sim. Tem uma marca chamada do Bem, né, que é uma marca super consciente e ela não é perfeita e eu adoro. Se você olhar para o verso do rótulo dela, ela conta, a gente quer ser isso, mas estamos aqui. A gente quer ser aquilo, mas estamos aqui. Está no caminho, né? Exato, ou seja, eu ainda não consegui, seja por uma questão financeira, porque não encontrei o caminho, porque não foi viável, mas eu estou no caminho. Sim. E eu estou te contando que eu não sou perfeita ainda, mas eu estou procurando chegar, e não nessa perfeição utópica, mas essa perfeição daquilo que é valor para mim. Sim. Isso é maravilhoso, né? Que é o pequeno, o grande também inspirando o pequeno nesse movimento, né? Eu acho essas marcas verdadeiras, elas me encantam, assim. E tem um negócio que, mais uma vez, né, quando a gente muda a visão do mundo que a gente tem, o que faz a gente decidir, né, a gente pode nos inclinar na direção A ou B, né? Uma das coisas que eu aprendi velejando nas minhas poucas aulas é que mais vale você demorar um pouquinho para acertar o caminho e seguir naquela direção, se você estiver numa regata, do que você partir o mais rápido possível e pegar logo o vento. Porque aquele pequeno desvio ali da rota, que é aquela boia que você tem que atingir ali na frente, se você precisar desviar o caminho, você já perdeu muito mais tempo do que se você colocou na direção. E essa direção ela é ampla, né? A gente está falando de uma complexidade. Então eu vou naquele caminho ali, tentando construir isso, né? E aí tem um aprendizado ancestral das tribos indígenas, porque como é que você toma uma decisão de natureza complexa, né? Que não é só bom, né? Tem consequências e quase sempre você precisa fazer escolhas, você precisa abrir mão de coisas, né? Então, como é que você toma essa decisão? Então, em várias tribos, as decisões são tomadas, e tem uma que eu acho belíssima, que é se reunir em círculo para discutir um determinado tema, com a seguinte coisa em mente: nenhuma decisão será tomada que vá ferir o futuro das crianças, né? Então, quais são as premissas, quais são os princípios que fazem com que a gente tome a decisão A ou B? Né? E aí a gente abre mão de coisas. É mais trabalhoso, é mais difícil, é mais longe. Né? O que a gente está deixando de ter agora para não ferir o futuro das crianças? Né? Então, acho que é essa basezinha que a gente precisa rever.
Um pouquinho, Fantástico. pouca Bem coisa. fácil. Fantástico. Super easy. Super easy. Olha, eu vou lhe dizer Gostei. uma coisa, para reforçar o que Mari falou, que é essa pura verdade da direção. Tem uma frase de Clarice Lispector que está assim, colada na... Foi o primeiro imã que eu botei na minha geladeira, eu adoro imã. E aí tem que dizer exatamente isso, que mais importante que a velocidade é a direção. E ela já ali já sabia disso, né? E quantas vezes a gente esquece e vai nessa velocidade e a direção. E o tempo, ele tem um tempo muito particulado. E o quanto hoje é difícil, né? Porque a gente tem que ser veloz, ágil, a gente tem que fazer parar resultados agora. E essa frase que você falou, só me veio lá na cabeça. E eu tô falando de ganhar a regata, viu? Tá vendo? Uma coisa bem maravilhosa. Birma Brown, papo massa, meninas, que nossas parcerias floresçam e se fortaleçam. Olha só. Exatamente, né? E ver essas palavras aí do florescer, né? Então, é pensar sempre na natureza. A gente, que prazer, né? Estar aqui com vocês.